Essa é uma semana bastante importante, que nós temos uma mudança de estação. Não é só que o Sol sai de Gêmeos e entra em Câncer, mas porque nós temos o solstício de inverno, que acontece nessa semana, exatamente quando o Sol entra em Câncer, e aí por 3 meses nós temos uma grande mudança energética, além do Sol em Câncer e com tudo que ele representa, mas também aqui pra gente, no hemisfério sul, nós temos o solstício de inverno e é aquele momento de recolhimento, de olhar para dentro, e a gente analisa inclusive o mapa desse dia, mas sobre isso tudo eu vou falar já. Antes de mais nada, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, taróloga, runemal, publicitária. Seja bem-vindo aqui ao canal Jaque Astróloga. Se você não está inscrito, clica aí no sininho para se inscrever e receber as notificações toda vez que subir um vídeo novo. E também vai lá no meu Instagram, Jaque Astróloga, e no site esoterissima.com.br, que sempre tem novidades. Nós vamos falar das previsões de 19 a 25, estou aqui com a minha colinha. Uma semana cheia de movimentos bastante importantes. É super relevante olhar o céu, tá? Olhar o céu. Porque aqui em São Paulo é difícil olhar o céu porque ele está quase sempre muito poluído. Mas olhar o céu de um jeito, de uma forma figurativa, falando de uma forma bem como exemplo, é quando a gente observa através de sites relevantes, sites confiáveis, o que está acontecendo no céu. Então, nós tivemos, para começar, uma lua nova no dia 18, no domingo. E essa lua nova, ela conta uma história de 30 dias dessa renovação ligada ao signo de Gêmeos. E aí, a gente pode pensar o seguinte: Gêmeos é um signo de ar, é um signo de comunicação. Olha quem chegou aqui, quer fazer o vídeo comigo, meu Leonino Odin. Ele é extremamente ligado em câmeras, ele gosta, né, como o próprio signo. É importante saber o signo dos seus bichinhos. É claro que nem sempre, como eu ganhei de uma pessoa que ele nasceu numa casa, então essa pessoa me deu essas informações, mas todos os meus outros bichos, que também foram adotados como ele, mas foram adotados assim, pegamos na praça, pegamos num telhado, a gente não sabe muito sobre os signos. Mas vamos voltar aqui. Nós estamos com uma lunação geminiana, mesmo com o Sol entrando no dia 21 em Câncer, por 30 dias nós temos essa lua nova em Gêmeos como uma egrégora fortíssima sobre ampliar o seu conhecimento. Gêmeos tem uma relação fortíssima com saberes, desengessar, desemperrar a mente, colocar lubrificante ali nos seus neurônios, aprender novas técnicas, aprender novas línguas, fazer projetos junto com outras pessoas. Gêmeos adora o caminho do meio. E aí nós temos essa capacidade de nos unirmos a outras pessoas e a gente pensar, todo mundo com a sua forma muito singular, e conseguir criar um produto, um projeto, uma ideia, um serviço. Isso é maravilhoso. Então, no domingo nós tivemos essa lua nova em Gêmeos. Bora fazer pós, fazer graduação, reinventar, abrir para o conhecimento. Aí, no sábado, nós tivemos Saturno ficando retrógrado até dia 4 de novembro. É muito tempo para a gente repensar, reavaliar, rever, reconsiderar tudo que tem a ver com Saturno, que é carreira, status social, o que você sente que te valoriza como profissional. Agora, como ele está em Peixes, Saturno em Peixes vai pedir muito para a gente olhar para as questões piscianas. Peixes fala muito de saúde, Peixes que rege a casa 12, sua saúde mental, sua saúde
espiritual, como que está? Isso tudo vem como uma reavaliação super, super forte. Mas a gente vai falar sobre isso tudo. E aqui, vamos lembrar, olha quem saiu, que linda, né? A temperança. É um arcano muito lindo, porque é um anjo falando com você. Nós temos no final o conselho para os 12 signos. Então vamos começar falando dessa semana cheia de movimento. Segunda-feira, dia 19, é um alerta importante, que é o Sol em Gêmeos quadrando Netuno. Esse é um aspecto que ele traz um caos. Sabe quando você está descendo, eu vou dar um exemplo bom, você está descendo para a praia, você está descendo para Santos num dia de muita neblina. Você tem uma visão muito pouco clara da distância do carro da frente, da distância do carro de trás. Você não vai cortar, você não vai fazer nenhuma atitude perigosa que se coloque em uma situação que pode causar um perigo, que pode causar um transtorno na sua vida. Isso é essa imagem quando o Sol quadra Netuno. Esse é um aspecto complicadíssimo no seu mapa de nascimento, porque ele traz uma falta de realismo, uma falta de objetividade, uma capacidade de ser boi de piranha, de cair em golpe, cair em falcatruas. Porque você que tem esse aspecto, talvez não consiga enxergar que o outro tá ali te manipulando, cheio de palavras de enrolação, e a pessoa não enxerga isso. Porque quem tem isso no seu mapa de nascimento tem uma dificuldade de olhar a vida como ela é. Como o Sol fala também do nosso pai, um Sol quadratura Netuno no mapa de nascimento pode falar de um pai que muitas vezes é um pai com falta de objetividade, às vezes é um pai com tendência a vícios. Netuno, ele tende a álcool, por exemplo. Mas pode ser outras situações, um pai super espiritualizado, super místico, super religioso, mas como é uma quadratura, pode ser aquele pai assim que falta um pouco de pragmatismo. E você carrega isso, porque se esse aspecto está no seu mapa de nascimento, estava no seu pai, que estava no pai dele, e no pai do pai dele, você também herdou isso. Mas, voltando aqui, nesse dia 19, e ali por uns 4 dias, nós temos uma falta de realismo no que a gente olha. Esses dias, eles não são bons para a gente fechar negócios importantíssimos, a não ser que você tenha outros aspectos no seu mapa que te dê muito pé no chão. E onde que está o pé no chão? Na Terra. Onde que está? O que você tem nos planetas, em signos de terra? Onde está o seu Saturno? Saturno, ele pode ser um indicador no seu mapa de que você é uma pessoa absolutamente pragmática. Mas se ele também está num signo, por exemplo, se ele está em Peixes, que é um signo que também Saturno não está bem, né? Saturno gosta de terra, Peixes é um signo de água. Então, isso tudo pode dizer o seguinte para você nessa semana: reavalie muito bem o que você vai fazer, que não tem volta. Por exemplo, vender uma casa na segunda-feira, com esses aspectos, se você não tem alguém ali te orientando e você tem uma tendência a uma certa fantasia, você pode vender ou comprar mal e não tem como reverter, não é? A gente não tem como reverter algumas situações. Então fica a dica aí. Essa é uma segunda-feira muito boa para as questões artísticas, religiosas. A gente está com muita sensibilidade, criatividade, mas não para as questões muito práticas. Você pode ter uma reunião se você é um publicitário, um artista, um músico, um compositor, um poeta, um fotógrafo, porque aí você fica com muita inspiração, mas deixa para resolver e assinar e bater o martelo ali na quinta-feira, quando esse aspecto já aconteceu, tá bom? Aí, na terça-feira, nós vamos ter uma lua vou pôr meu óculos aqui para minha cola, lua em Leão, que faz uma oposição a Plutão. Uma lua em Gêmeos, tá? No finzinho de Gêmeos, fazendo uma oposição a Plutão. Toda vez que a gente tem uma lua em oposição com Plutão, as feridas ficam abertas, aquelas questões, às vezes, da nossa infância, que machuca bastante.
Muitas vezes esse pode ser um dia difícil com mulheres na nossa vida, sabe? Então tem todo esse aspecto aqui, a gente fica mais tóxico, sabe? A gente enxerga as coisas de um panorama mais complicadinho e tudo mais. Esse é um dia de fechar a boca. Faça questão de nada, faça Ho'oponopono, faça meditação, faça yoga. Daí, no dia 21, às 11h58 da manhã, nós temos o Sol entrando em Câncer, que tem o arquétipo da Grande Mãe. Nós temos o solstício de inverno aqui no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. E nós aí, por 30 dias, temos esse Sol que fala muito de família, de lar, de clã, de olhar para as suas origens, sabe? De se aproximar dos seus queridos, em particular do seu pai e da sua mãe. É uma temporada que a gente quer receber mais em casa, não é? Câncer tem uma relação super forte com acolher, com nutrir, com proteger. Há uma nostalgia do passado e tudo mais. O solstício, ele tem uma marca muito forte porque ele abre uma nova temporada. E aqui pra gente é muito mais de hibernar. Sabe o urso no inverno, o que ele faz? Quando ele vai ter menos alimentos, o frio e tal, dispõe menos os alimentos, ele vai e hiberna. A gente não tem a condição de hibernar, mas a gente tem a condição de dar uma reduzida na velocidade, até porque o inverno faz isso, né? A gente sai menos, a gente está mais em casa, olhando mais para dentro, mas principalmente olhando para as nossas questões emocionais. Isso pode ser bem interessante. Aí no dia 22 a gente tem um aspecto bem legal, que é assim, Marte está em Leão. Marte é ação, Leão é autoafirmação, autoconfiança. E ele vai fazer um trígono com o Quiron, que está em Áries. Então, é uma ação para resolver perrengue. Sabe aquela coisa, assim, tem um ditadinho que eu adoro, tal, que é muito dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que é assim, se for difícil, eu faço agora. Se for impossível, me dá 5 minutos. A gente está resolvendo perrengue. Esse dia 22, quinta-feira, é aquele dia de falar assim, cadê aquela chatice que eu preciso resolver? Me dá ela aí que eu vou resolver agora. Essa pode ser uma ação de fazer alguma coisa que estava meio emperrado, resolver alguma situação que ficou meio que pontas soltas e tudo mais. Pode ser um dia bom para entrar numa academia e principalmente para contratar um personal para te ajudar ali nas atividades físicas, ou um nutricionista para te ajudar a melhorar a sua parte de alimentação, né? Então a gente está com uma disposição muito boa. Daí, na sexta-feira, dia 23, nós temos um dia azedinho. Lua em Virgem, ela faz uma oposição a Saturno. Esse é um aspecto que no mapa de nascimento ele é dolorido pra caramba, porque a Lua fala da nossa mãe, da nossa relação com essa figura materna, da nossa capacidade de ser mãe de nós mesmas. E uma oposição a Saturno diz, talvez, de uma mãe que estava ausente. A gente, como bebê, enxergava essa mãe ausente, às vezes porque ela trabalhava muito e chegava cansada e não pegava a gente no colo, às vezes porque o peito secou e ela não deu de mamar, mas aquele bebê não sabia que o peito secou por alguma situação. Aquele bebê só sentia que aquela mãe não dava colo e que não estava presente, mas às vezes é uma mãe ausente mesmo, uma mãe que é mais fria, que é distante, que é doente. Então, não vai lá na mamãe não, porque a mamãe não está bem, então nunca temos acesso à mamãe. E a gente cresce com um buraco enorme com relação à nossa mãe e, é óbvio, com relação à nossa capacidade de nos nutrir. Esse dia, essa sexta-feira, que a Lua em Virgem faz uma oposição a Saturno, é um dia que a gente vê mais o lado cinza da vida, a gente foca mais no tristinho. Então, eu sugiro que nesse dia coloque um laranjadinho de look. Tô toda aqui no verdinho, porque o verde é maravilhoso, porque é cura. Tem até um videozinho aqui no YouTube sobre o verde, vale a pena ver. Mas o laranjadinho, ele vai tirar a gente dessa bad vibe que vai rolar nesse dia. Em compensação, esse é um dia altamente produtivo para arrumar gaveta, arrumar papéis, arrumar guarda-roupa, arrumar, sabe? Ver ali como é que tá as
seus gastos. Uma lua em virgem é maravilhosa para olhar ali o extrato do banco e falar assim, mas espera aí, isso aqui eu não pedi e o banco está me cobrando por um seguro que eu nem queria. E aí aquele dia de ligar para a gerente e falar, e aí, hein, como é que está aquela minha aplicação? Está rendendo pouco. Oh, eu não quero esse seguro, sabe? É um dia de a gente olhar as nossas finanças e falar, para que eu preciso de pagar, sei lá, Net e Sky ao mesmo tempo? Aí a gente corta, então é um dia produtivo, tá? Aí no sábado a lua continua, dia 24, em Virgem e fica muito bom para as faxinas. Organizar. Virgem adora organizar, catalogar, sistematizar, então fica ótimo pra gente fazer, sabe aquela mexida no guarda-roupa? Porque o que acontece? Chegou o inverno, não é? Vamos descer com todas as nossas roupas. Aí, com a lua em virgem no sábado, a gente coloca aquele jaquetinha e fala, não tá funcionando, não tô gostando, tá muito grande ou tá muito curto. Aí você faz uma caixa e doa. Virgem é muito bom para isso. E para encerrar, no domingo, dia 25, nós temos um aspecto, anota aí o horário exato, 19h35, mas pode ser qualquer horário do dia que eu vou dar uma dica aí de um ritual. Mercúrio, que está em Gêmeos, quadra Netuno. Outro aspecto azedinho, ruim, porque confusão mental. Sabe aquela coisa? Você escreveu, tá fazendo um texto, porque na segunda você precisa publicar e você não tá salvando. E de repente a luz acaba de sua casa, pá, você perdeu o texto todo. Então, é essa coisa que dá a gente fica com, sabe, uma coisa meio idiota mentalmente, né? Mercúrio, quando quadra Netuno, é chatíssimo porque a gente não fica muito atento aos detalhes. Eu tô mandando um WhatsApp falando mal de uma pessoa e aí, na hora de mandar, essa pessoa começa com a mesma letra do que aquela outra e eu mando para a pessoa que eu estou malhando. Pensa nisso, tá? Qualquer besteira que a gente faça, fui no supermercado, paguei minhas compras no domingo, como estava muito enrolado de bolsa e tal, acabei deixando minha carteira de dinheiro no caixa. Imagina essas situações. Porque Mercúrio, quando quadra Netuno, parece um pouco com Mercúrio retrógrado. Precisamos ficar mais atentos, não é? Com essas coisas. Quem vai sofrer muito com isso, em particular, signos mutáveis, Peixes, Gêmeos, Virgem e Sagitário, que ficam muito desligados, muito desatentos. Mesmo que Virgem seja altamente ligado, não é? Muito ligado, mas esse é um aspecto ruim. Mas esse é um aspecto ruim para todo mundo. E aí, na segunda e na terça que vem, ele continua. Fica atento com isso. Às vezes você vai pagar na padaria R$2 ali de alguma coisinha e foi R$100, porque eles se parecem. Parece pouco, né, gente? Mas às vezes você tem problema de vista e ainda tá com esse aspecto, ferrou-se tudo. Tá? A astrologia nos ajuda muito pontuando o que há de positivo e o que há de negativo. Fica a dica. E agora vamos fazer uma consultinha aí para os 12 signos. Mentaliza um conselho. Aqui é um conselho, tá? O que você está precisando de conselho, você dos 12 signos para essa semana? Não estou vendo as cartas e aí vamos começar com o Ariano. Ariano, o que você está precisando de conselho nessa semana, hein? O carro, essa é uma semana ótima de progresso, de colocar a mão na massa. O carro é um arcano de ação, de autoconfiança e de assertividade. Taurinos, o que vocês têm nessa semana que vocês estão precisando de um conselho? O arcano sem nome ou a morte. Uma semana que vai alguma coisa acabar mesmo, às vezes perda física, né? Alguém que falece, mas também alguma coisa que deixa, que cumpre o seu objetivo e acaba. Mas um arcano sem nome não é um arcano fácil, vamos combinar, né? Geminianos, lua nova no signo de vocês, traz o novo e olha, tem coisas novas que não servem, ou seja, tem projetos que você está começando e que já pode demolir, porque a torre é te tirar da ilusão. Tem algum lugar da sua vida que você está vivendo uma grande fantasia
e precisa demolir isso aí. Cancerianos, temporada de câncer, para vocês, a gente tem a sacerdotisa, semana de muita intuição, de silêncio, de estudar, de observar, de ler muito, boca fechada não entra mosquito, ouça mais e fale menos. A sacerdotisa, ela traz uma intuição poderosa para vocês. Leoninos, o que a gente tem nessa semana para vocês? Ai, que lindo. O sol é muito positivo. Tomar sol pode ser muito saudável para vocês, principalmente se está com uma baixa de vitamina D. Uma semana muito boa de comunicação. Quem tem boca vai a Roma, hein? Conte suas histórias. O sol, ele te ajuda. Virginianos, o que a gente vai ter de conselho para essa semana para vocês? O mundo, o último arcano do tarô. Essa é uma semana de resolução, de concretização, de materialização. E eu aposto que tem alguma novidade boa de trabalho para vocês. Libriano, Libriana, Librianes. A gente, como conselho Lua, muita flutuação, sabe? Você acorda com aquela água de rio gostosa e termina a semana com um maremoto ou um tsunami. Cuidado, tá? Tá com muita oscilação, tá muito carente, muito vulnerável, muito susceptível. Vai andar na grama, aterrar, ó. Eu tenho espada de São Jorge, não, eu tenho comigo, ninguém pode aqui, eu tenho ali cactos, pegue alguma plantinha e coloque perto de você. E agora, o que a gente tem aqui para os escorpianos? O julgamento. Esse é um arcano que diz assim, que vai chegar notícias de que você está esperando, você está pleiteando uma bolsa, é um processo que você entrou e que vai ter uma notícia boa, tem alguma comunicação, às vezes por WhatsApp, às vezes por carta e tudo mais. Sagitarianos, o que a gente tem como conselho nessa semana para vocês? O enforcado, semana complicada, hein? A gente não consegue agir quando a gente está pendurado de ponta cabeça. Então, observe de ponto de vista diferente e não ação, tá? Essa é uma semana de observar, de trabalhar nos bastidores, mas não é de agir. Capricórnio, o que a gente tem essa semana para você? O Odin tá ali, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. A força, acreditar mais no seu potencial, sabe? Subir no salto e subir na mesa e deixar que as pessoas vejam o seu talento. Aquarianos, o que a gente tem nessa semana? De dica para todos os aquarianos, inclusive para mim, o eremita. O eremita é um sábio vagaroso que olha para o passado, que analisa, mas olha, o passado é um lugar de referência, não de residência. Mas essa é uma semana mais de ficar na sua, estudando, entendendo coisas que acabaram e que você precisa fazer esse luto. Mas o eremita, ele traz uma sabedoria da gente saber que o bolo de 1 hora não sai em 55 minutos, nem 1h05. E para encerrar, piscianos, o que a gente tem nessa semana para vocês? Vamos lembrar que Saturno está retrógrado no signo de vocês, tá? Vocês precisam rever, repensar, reconsiderar muita coisa ligada a trabalho, gente. Não tem jeito. E o conselho é a temperança, é um arcano lindo, é o anjo. O anjo está dizendo assim, ouça mais sua intuição. Eu estou aqui pertinho de você, falando no seu ouvido. Você está me ouvindo? É isso que o anjo quer dizer. É isso aí, eu deixo um super beijo para todo mundo, que a gente tem uma semana de muita sabedoria, com essa lunação de Gêmeos, que é ótimo para os novos projetos, e com esse sol em Câncer, que é olhar mais para a nossa vida íntima, para a nossa relação com a gente, com as pessoas queridas, pai, mãe, familiares. É isso aí, tudo de bom.